Bom, a história é o seguinte. Na época do profeta Eliseu, havia um general, general da Síria, que se chamava Naamã, né? Esse general aí era um general poderoso, um homem de guerra, um homem que tinha muitas vitórias, né? Tudo que ele fazia prosperava, né? Vencia muitas batalhas, fazia muitas proezas, né? Mas esse general, ele tinha um problema. Apesar de ele ter todas essas vitórias, né, ser um cara bem sucedido, ele tinha uma doença. Ele tinha lepra, né? Naquela época era um vexame, né? Talvez ele passasse até um pouco melhor, fosse um pouco mais bem tratado, porque ele era um general. Porém, a pessoa que tinha lepra, ela era desprezada, né? Até hoje, né? Então é o seguinte, numa dessas investidas que ele deu contra Israel, numa batalha, calhou que ele conseguiu, o exército do Naamã conseguiu botar para correr o pessoal de Israel, e ali ficou uma moça, uma jovem no meio da batalha, e eles capturaram essa jovem, né, israelense, que era lá de Israel, e levou ela como prisioneira. Então levaram ela até Naamã, até o general Naamã, e o general Naamã disse, olha, que ela está aqui mesmo, então é o seguinte, manda ela ficar aí com a minha mulher para ser serva da minha mulher, para ajudar a minha mulher. Tudo bem. Passou o tempo, a menina com certeza observando, né, aquela situação do general, né, porque ela estava como serva na casa do Naamã, e com certeza ela via aquela dificuldade, né, que a pessoa tem lepra, tem todo aquele problema, né, a pessoa fica ali se coçando, a pessoa... É uma situação difícil, né? E ela chegou para a patroa e disse o seguinte, olha, se o seu marido, o senhor, né, o senhor Naamã, né, se ele conhecesse o profeta Eliseu, ele seria curado. E aí, depois dessa conversa aí, a mulher foi até o marido e disse, olha, a minha serva lá, israelense lá, que está de escrava aí, ela disse que tem um homem lá em Israel que pode curar você. Ah, é mesmo? Ah, tem, sim, e tal. Então o que ele fez? Ele não poderia sair assim e ir lá de qualquer jeito. Ele tinha que pedir autorização para o rei dele, o rei da Síria. Então ele foi até o rei dele e contou a história que a menina havia contado, né? O rei falou, não tem nada a perder, né? Então o que o rei fez? Mandou uma carta, o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, uma mensagem, né? Dizendo que o general dele ia lá, né? Ele estava em guerra, mas estava e não estava, né? A guerra começava, parava. Mas como o rei da Síria estava com a bola toda, ele mandou que o mensageiro ir lá e dizer ao rei de Israel que era para curar o general dele, né? Então o rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele rasgou as vestes, né, dizendo, por acaso eu sou Deus para curar esse homem está procurando confusão comigo, não pode ser. Como é que o homem mandou uma mensagem dessa, mandando eu curar o general dele? Então aí o profeta Eliseu se apresentou e disse, não, pode deixar o homem vir, para que ele saiba que aqui em Israel, Deus está aqui, para que ele saiba que é profeta em Israel e que Deus opera milagres. E aí mandaram o mensageiro deu o recado, o general foi até lá. Quando ele estava chegando lá, o profeta Eliseu mandou o seu servo lá, o seu empregado lá, o seu auxiliar, dizer para ele que se ele quisesse ser curado, que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele seria curado. Então, ele se aborreceu, né? Porque ele achava que o Rio Jordão, que aquelas águas ali não eram muito boas, né? E você vê que hoje os líderes religiosos, desde aquela época já não era boa, né? Os líderes religiosos hoje estão aí pegando água
do Rio Jordão para vender aí, né? Nas religiões aí, né? Vender as garrafinhas de água do Rio Jordão, dizendo que é milagrosa, mas nem o próprio Naamã quis mergulhar naqueles rios, né? Ele disse, pô, mas não tem outros rios aqui melhores do que esses rios daqui de Israel? Me mandar mergulhar logo aqui. E aí ele se indignou e não quis, e virou as costas e já estava indo embora. Aí os oficiais dele, os servos dele, falaram, pô, senhor, não tem nada demais. Pô, se ele te pedisse uma coisa mais impossível, você não faria para ser curado? Então o que custa, né? Dá um mergulho aí e tal, faz o que ele mandou. Então ele foi lá, deu os 7 mergulhos, né? Eliseu disse que ele teria que dar 7, né? Não podia dar 6,5, né? Nem 5, né? Não, ele tinha que dar 7. Ele deu 7 mergulhos. E aí, quando ele saiu do rio, a pele dele estava igual a de um bebê recém-nascido, limpa, limpa, pura. E aí, recebeu o milagre, né? Então, ele, muito agradecido, né? Quis presentear o profeta Eliseu, né? Porque ele quando ele saiu da Síria, ele levou ouro, levou roupas, levou um montão de presentes, né? E ele quis presentear o profeta Eliseu, dar ouro, né? Da prata, da roupa. E o profeta Eliseu disse assim, tão certo como vive o Senhor, que eu não vou receber nada seu, não quero nada seu. Pode caminhar, pode ir em paz, né? Não quero receber nada seu. E ele insistiu, não, eu quero dar, né, e tal, mas o profeta Eliseu não aceitou. Então o profeta Eliseu foi para casa e o servo dele, o auxiliar dele, o rapaz que chamava-se Geazi, que era servo dele, que estava ali, vivia com ele ali, né, servindo a ele, ajudando a ele. Quando Eliseu virou as costas, ele correu atrás do homem, e foi lá e disse, olha, o meu senhor mandou vir aqui, porque chegou dois jovens profetas aí, eles estão passando uma situação difícil, e você pode dar para nós, né? Dar para eles dois, né? Mentira, era para ele, né? E aí ele pegou roupas, pegou vestes, né? Pegou ouro, prata, meteram tudo dentro do saco. E aí chegou o homem foi embora, e aí num certo caminho ele deu um pouco para aqueles dois rapazes, né, que ajudou ele na mentira, e o resto levou embora. Quando ele entrou em casa, o profeta Eliseu estava sentado e disse assim, o que você foi fazer? Onde você estava? Eu estava por aí, eu estava olhando o pasto aí, olhando as ovelhas aí. Aí o profeta disse, não, rapaz, quem mandou você pegar o que você não deveria? Por acaso não foi o meu espírito com você? O meu espírito, ele falou que o espírito dele foi e viu tudo, né? Bom, aí resumindo, o profeta Eliseu disse, bom, assim como você sabia que não era para pegar, eu não peguei, por que você foi pegar, né? Por que você foi receber as coisas da mão daquele homem? Receber ouro, receber prata, receber as coisas dele? Pois agora é o seguinte, assim como você recebeu prata, ouro da mão dele, roupas, tudo que não era devido, agora você também vai herdar a lepra dele. E não só você, mas como toda a sua descendência. Se você pegou o que não era para pegar, então você também vai agora também pegar a lepra dele. E na mesma hora, ele ficou leproso. Tá vendo? Na mesma hora ele ficou leproso, segundo a palavra do homem de Deus. O que isso quer dizer, né? Você veja que esse homem, vamos entender agora, esse Naamã, ele era um homem da Síria, um general, tá? Uma pessoa que foi ali meio descrente. Mas, no decorrer da situação, ele obedeceu. Ele em certo momento não quis obedecer ao profeta, mas quando ele obedeceu a palavra de Deus, né? Quando ele chegou até o homem de Deus, ouviu a voz do homem de Deus, ele foi curado. Então, uma pessoa, quando ela é curada, ela recebe alguma coisa de Deus, alguma bênção, algum milagre, a primeira coisa que ela faz é querer agradecer, né? É querer fazer alguma coisa, né? É como hoje.
essas pessoas que vão no sistema religioso, né? Às vezes a pessoa está sofrendo, está oprimida, está com problemas. Aí ela vai ali no sistema religioso, né? Ela canta, né? Ela se mete ali no meio do povo de Deus, ela vê aquele clima de fé. Então ali ela canta, ali ela desabafa, ela chora. E muitas vezes Deus, por misericórdia, até cura aquela pessoa. Não quer dizer que o fato dos falsos pastores estão ali mentindo, levando as pessoas a fazerem votos, sacrifícios, né, dar tudo que tem, da casa, da carro, fazer sacrifício. Não quer dizer que Deus está concordando com ele. Agora, Deus não vai deixar de curar uma pessoa por causa dos erros do líder, do pastor. Então, muitas vezes acontece o milagre porque a pessoa está ali, desesperada, ela usa a fé, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, e Deus cura a pessoa. E qual é a atitude da pessoa? A pessoa, ela quer agradecer. Né? Ela se sente agradecida. Ela se sente agradecida. Por isso, quando eles pedem oferta, a pessoa dá. Mas o problema é que eles não se cansam. Eles são cães gulosos, né? Eles querem mais, estão sempre querendo mais, né? Então, quer dizer, você veja que a atitude de Deus, qual que é? Qual que foi? Falar para o profeta? Não. Por quê? Deus não precisa de nada para curar uma pessoa. Deus não precisa de presentes. Deus não precisa de ofertas, de dízimo, de sacrifício, de nada disso para ajudar uma pessoa, né? E veja que aquele homem ele não era do povo de Israel, ele não era do povo de Deus. Entendeu? Não importa se a pessoa é crente, se ela não é, se ela é de uma religião A, religião B, se ela segue o Deus A, o Deus B. A partir do momento que a pessoa se volta para Deus, Deus abençoa aquela pessoa, né? Então, ele fez o que não devia. Esse Geazi, esse servo do profeta Eliseu, é justamente o mesmo espírito que estava naqueles homens, é o espírito que está hoje nos pastores evangélicos, nos líderes evangélicos. A grande maioria desses evangélicos tá com o mesmo espírito daquele homem, de arrancar, de levar vantagem, porque a pessoa às vezes recebe uma bênção, a pessoa às vezes é curada, às vezes, né? Porque nem todos são curados, nem todos são abençoados. Né? Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, eles querem tirar vantagem das pessoas. E por causa disso, hoje a lepra já se agarrou na vida deles. A lepra hoje é as maldições. São essas maldições que tem aí nas igrejas, os escândalos, né? Essas coisas que as pessoas verem em 24 horas aí. A vergonha que está o evangelho hoje, não só na vida dos líderes, como na vida dos filhos dele, das famílias dele. A lepra espiritual está na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas se aproveitam das pessoas que vão até Deus, que estão desesperadas, buscando a Deus, assim como aquele homem estava. Embora ele fosse uma pessoa de posse, fosse um general, fosse uma pessoa vitoriosa, mas ele tinha uma derrota na vida dele, que era justamente o quê? A lepra que ele tinha. E só porque Deus curou o homem, o profeta poderia chegar lá e tirar vantagens. Veja a atitude do profeta. Não, assim diz o Senhor. Eu não quero nada assim. Por quê? Porque as bênçãos de Deus não é comprada. O milagre que Deus faz na vida da pessoa, ele não cobra. Então, se todos os profetas, os que se dizem profetas no dia de hoje, que se dizem pastores, padres, seja lá qual título que ele tenha, se eles agissem como o profeta Eliseu, você pode ter certeza que esse mundo não estaria mais do jeito que está. Que o evangelho, o verdadeiro evangelho, não estaria sendo defamado do jeito que está pelas pessoas que estão de fora. E quando essas pessoas defamam, elas não estão falando mentira. Elas estão falando a verdade. Então, fica aqui o alerta. Aqueles que acham que estão usando as pessoas, né? Que estão usando as pessoas desesperadas, aflitas, para tirar o que elas têm, simplesmente porque Deus concedeu alguma bênção a essas pessoas, podem ter certeza que no final essas pessoas não vão se dar bem. Não vão se dar bem de jeito nenhum.
Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, né? Você pode ler isso no livro de 2 Reis, né? Capítulo 5 em diante, você pode ler. E você vai chegar à conclusão que é justamente isso. Se você gostou dessa mensagem, assina aí o canal, né? Dê o seu like e nós vamos estar falando mais a respeito disso. Bom, um grande abraço a todos, que a graça de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus.